Olá! Hoje a nossa análise foca num capítulo bem marcante, no primeiro de 1 Samuel na Bíblia. Vamos mergulhar um pouco na história do Eucana e da família dele. Isso. A gente começa com Eucana, né? Um homem lá de Ramataim, da região montanhosa de Efraim. Ele tinha duas esposas, Ana e Penina. Já começa aí uma dinâmica familiar, né? Complexa. Muito complexa. Porque a Penina tinha filhos e a Ana não. E essa questão da infertilidade da Ana é, assim, um ponto super central na narrativa. Sem dúvida. Todo ano a família ia para Siló. Siló era o centro religioso principal da época, né? Para adorar, oferecer sacrifícios. E o Elcana, ele demonstrava um carinho especial pela Ana, né? Dava a ela uma porção dobrada do sacrifício. Só que isso, pelo visto, não aliviava a dor dela. Não mesmo. E ainda tinha Penina, a rival, que o texto diz que ficava provocando a Ana constantemente para irritá-la, justamente porque, o Senhor a tinha feito estéril. Nossa, que situação difícil. Imagina, todo ano, nesse momento que deveria ser de devoção, a Ana passava por essa angústia. O texto fala que ela chorava muito, nem comer ela conseguia. Exato. E aí o Eucana tenta consolar, né? Ele pergunta, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Palavras que, assim, podem até ser bem intencionadas, mas que talvez não tocassem na real profundidade da dor dela, né? Especialmente naquele contexto social, a infertilidade era algo muito pesado. Pois é, mostra uma certa, talvez uma dificuldade dele em entender o sofrimento específico dela. Mas é justamente depois de uma dessas refeições tensas lá em Siló que a Ana toma uma atitude. Ela levanta e vai para o templo orar. E que oração, hein? O texto descreve ela com amargura de alma, chorando muito. É um momento de muita intensidade. E ali ela faz um voto. Sim, um voto bem específico. Ela pede um filho a Deus e promete. Se ele desse um filho a ela, esse filho seria dedicado ao Senhor por toda a vida. E tem um detalhe, nenhuma navalha passará pela sua cabeça. O que isso significava exatamente? Isso era marca do voto de Nazireu, uma consagração total e bem radical a Deus. Significava que ele não poderia cortar o cabelo, entre outras coisas. Uma dedicação que começaria ali com a promessa da mãe antes mesmo dele nascer. Entendi. E enquanto ela tá lá orando desse jeito, só mexendo os lábios, sem som, o sacerdote Eli, que estava ali perto observando, É, ele tira uma conclusão totalmente errada. Ele acha que ela está bêbada. que coisa, né? Uma acusação assim no meio de um momento de tanta devoção. Exatamente. Mas a Ana responde com muita dignidade. Ela explica que não estava bêbada, mas sim derramando a alma dela, a angústia dela diante de Deus. E a resposta dela funciona, né? Convence o Eli. Sim, ele percebe o erro. Aí ele abençoa, diz, vá em paz e que o Deus de Israel te conceda o que você pediu. E o mais interessante é que o texto diz que depois disso, o semblante da Ana mudou. Ela foi embora, comeu alguma coisa e o rosto dela já não estava mais abatido. Parece que a bênção do sacerdote teve um efeito imediato nela. É a força da fé entrando em ação, né? E de fato a oração é respondida. O Senhor lembrou-se dela, como diz o texto. Ana engravida e dá à luz um filho. E ela o chama de Samuel. Exato, e ela mesma explica o nome. Porque eu o pedi ao Senhor. O nome já é um memorial da oração e da promessa. Daí a história avança um pouco, né? Para o cumprimento do voto. Isso, o Elcana continua subindo a Siló todo ano, mas a Ana decide ficar em casa até desmamar o menino. Ela combina com o marido. Depois que ele for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo ao Senhor, e ele vai ficar lá para sempre. E o Eucana concorda, apoia a decisão dela. Ele diz para ela fazer o que achar melhor e pede que a palavra do Senhor se cumpra. E aí chega o momento. Assim que o Samuel é desmamado, ele ainda era bem pequeno, a Ana o leva para o templo em Siló e leva junto ofertas, um novilho, farinha, vinho. É um momento muito forte. Ela apresenta o menino ao sacerdote Eli. Sim, e ela faz questão de lembrar a Eli quem ela era. Ela diz, meu senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui perto de você, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor me deu o que eu pedi. É uma reafirmação poderosa de
todo o processo: a dor, a oração, o voto, o nascimento. E então ela conclui, formalizando a entrega. Por isso, agora eu o entrego ao Senhor. Por toda a sua vida ele será entregue ao Senhor. O ciclo se fecha ali. Angústia, oração, voto, nascimento e, por fim, a entrega fiel daquele filho tão esperado. Realmente impressionante. Uma demonstração incrível de fé, de compromisso, a dor que vira alegria e que depois se transforma nesse ato de entrega, cumprindo a promessa. O capítulo termina com eles adorando a Deus ali no templo. É uma história muito densa mesmo. Fala de fé, rivalidade familiar, muita dor, mas também da força de uma promessa feita num momento de desespero. E fica a pergunta no ar, né? Até onde um desejo profundo ou a gratidão por ele ter sido atendido pode levar alguém a um sacrifício tão grande como entregar um filho? Fica aí pra gente pensar.